Gênesis 22, de 11 a 19. Façamos a leitura. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Até aqui a leitura, queridos. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te damos graças pela tua revelação escrita, onde nós temos o teu querer grafado para todas as gerações. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor nos dê iluminação para entendermos o que está aqui escrito e aplicar à nossa vida. Te damos graças pelo teu grandioso plano da redenção. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior, nós deixamos Abraão com a faca em punho, prestes a imolar o seu filho Isaque e, em seguida, queimá-lo inteiramente como holocausto, conforme Deus lhe havia ordenado. Deus havia dado essa ordem cerca de 3 ou 4 dias antes do episódio que nós estamos lendo aqui. Tratava-se de um teste que Deus iria fazer da fé, da obediência e do amor de Abraão. Só que Abraão não sabia disso. E ele obedeceu sem vacilar, sem demorar ou questionar a Deus, apesar da dureza da prova. Deus pediu que ele queimasse em sacrifício, em holocausto, seu único filho, Isaque, a quem ele amava, aquele que era o portador das promessas que Deus lhe havia feito e cujo nascimento havia sido um verdadeiro milagre depois de uma longa espera de quase 25 anos. Após tomar todas as providências necessárias para fazer o holocausto no local que Deus lhe havia mostrado, Abraão caminha com seu filho e mais 2 servos até o Monte Moriá, que é o local indicado por Deus. Em duas ocasiões, nesse percurso de 3 ou 4 dias, Abraão manifesta a sua confiança em Deus, ainda que ele não entendesse essa ordem para sacrificar o seu filho. Primeiro, ele disse aos empregados que iria com Isaque até o monte adorar e que os dois voltariam. E segundo, quando estavam subindo o monte, ele disse a Isaque, respondendo à pergunta do seu filho, que Deus haveria de prover o cordeiro necessário para o sacrifício. Em ambas as ocasiões, o patriarca demonstra confiança em Deus. Ele não sabe como Deus vai resolver o problema, porque aqui está o herdeiro das promessas e um Isaque morto não vai servir para os propósitos de Deus. Por um lado está aqui o filho da promessa, por outro, a ordem de Deus para que, por sua própria mão, o menino fosse morto. Como conciliar isso? Abraão não sabia a resposta, mas ele sabia que Deus haveria de dar uma solução. Deus haveria de prover. Ele demonstra essa confiança durante esse período de teste. E essa confiança que ele tem se traduz finalmente na sua determinação de ir até o fim, naquilo que Deus havia determinado. No alto do monte, ele prepara o altar, geralmente um altar de pedras, ele prepara a lenha, arruma a lenha, ele amarra Isaque, coloca Isaque sobre o altar, estende a mão, toma a faca e se prepara para desferir o golpe fatal no seu próprio filho. É nesse momento, e somente nesse momento,
que Deus intervém. E é isso que nós veremos hoje, como Deus impediu Abraão de sacrificar o seu filho e como Deus aprovou a atitude de Abraão, a sua atitude de obediência e renovou todas as promessas que havia feito a ele. Então, em primeiro lugar, Deus impede Abraão de sacrificar Isaque, aí do verso 11 até o verso 12. Naquele instante em que Abraão ia desferir o golpe em Isaque, Deus o chama duas vezes do céu. E nos diz aí o texto que ele se manifesta como o anjo do Senhor. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. O anjo do Senhor, nós já vimos, ou é um anjo que fala da parte de Deus, ou melhor, é o próprio Senhor que se manifesta na forma de um anjo ou na forma humana. Deus já havia aparecido assim a Abraão pouco antes de destruir Sodoma e Gomorra, e apareceu assim duas vezes a Agar, a serva egípcia, e agora do céu o anjo do Senhor faz ouvir a sua voz a Abraão naquele momento decisivo em que o patriarca se prepara para imolar o seu filho. E esse duplo chamado Abraão, Abraão, denota duas coisas. Primeiro, urgência. Deus interrompe com urgência, não é só uma vez, Abraão, é duas, não é? Abraão, Abraão, como que para impedir, e é isso, em segundo lugar, né, o propósito, né, impedir que o patriarca continuasse naquele ato, porque conforme nós vimos, o ritual seria primeiro sangrar o filho, era assim que se fazia com os animais, e depois que o sangue todo tivesse escorrido, queimá-lo inteiramente, daí o nome holocausto, e o duplo chamado urgente para que ele parasse exatamente naquele momento. E Abraão responde com a prontidão de sempre, o coração, ao ouvir a voz do anjo, quem sabe, renovado agora de esperança, de alegria: eis-me aqui, diz Abraão, antecipando o que vai ser dito em seguida. E Deus então o proíbe de continuar, no verso 12, dizendo: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele. Não estenda a mão sobre ele para feri-lo, não toque nele para machucá-lo. E é aqui então que Abraão entende que havia sido um teste, porque ele teria continuado e sacrificado seu filho se Deus não tivesse interrompido. A resolução de Abraão era tão firme que dois autores do Novo Testamento, ao se referir a esse episódio, dizem que ele de fato sacrificou. Por exemplo, Hebreus 11, verso 17, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. E Tiago, capítulo 2, verso 21, Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Da perspectiva de Deus, o sacrifício foi consumado por conta da intenção de Abraão. Ele iria até o fim se Deus não tivesse poupado. Então, diante de Deus, ele realmente ofereceu o seu filho no altar. Ele entregou seu filho querido a quem ele tanto amava. E por causa disso, então, Deus o declara aprovado no teste. Ainda no verso 12, final do verso 12, Deus diz: agora sei que você teme a Deus. Agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. A obediência de Abraão revelava realmente que ele temia Deus. E temer a Deus aqui não é ter medo de Deus, mas amá-lo, respeitá-lo, a ponto de obedecer tudo o que ele mandar. É uma santa reverência diante do Criador de todas as coisas. É um amor piedoso, temente a Deus. A evidência de que Abraão cria realmente em Deus e que o temia com amor reverente e obediente é que ele não negou nem mesmo seu filho, seu único filho, quando Deus o pediu em holocausto. Deus já sabia, queridos, que Abraão tinha fé, que Abraão era obediente e que Abraão o temia. O teste não era para Deus ver alguma coisa. Era necessário que essa fé que Abraão tinha se tornasse visível, que ela fosse provada, que ela fosse manifesta, se tornasse perceptível.
que fosse demonstrada publicamente pelo papel que Abraão desempenha na história da salvação. Ele é aquele a quem Deus fez estas promessas, nas quais estava envolvida a salvação do mundo. Portanto, era preciso uma demonstração clara de que ele era, de fato, o pai da fé, e que sua fé o levava ao sacrifício extremo, à renúncia maior daquilo que ele mais amava, segundo a vontade de Deus ou segundo a determinação de Deus. Tudo isso, como eu disse, é por conta da importância de Abraão. Deus continua nos testando hoje? Sim, mas eu tenho certeza que Ele não vai pedir seu filho dessa maneira. Ele quer que você o ame mais do que você ama seu filho, do que você ama sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe. Isso Jesus deixou muito claro nos evangelhos. Aquele que não me ama mais do que aos seus parentes, esse não é digno de mim, disse o Senhor Jesus. Certamente Ele não vai pedir esse tipo de coisa que pediu aqui, mas em outros sentidos e em diversos aspectos distintos, Deus continua a provar-nos. Ele quer que a fé que nós professamos aos domingos se manifeste de segunda a sábado, no dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, no seu namoro, no seu casamento, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. E Ele nos testa, Ele nos coloca em situações onde é necessário que nós tomemos decisões que reflitam isso que nós dizemos, que nós somos crentes, que nós somos servos de Deus e que nós amamos a Deus de todas as nossas forças e de todo o nosso coração. É isso que aconteceu. A fé de Abraão precisava ser expressa em atos, em obras, em decisões, em atitudes, e é exatamente isso que Deus obteve, é isso que Ele arranca agora do coração de Abraão. O teste termina, Abraão é aprovado. E em seguida Deus provê o cordeiro para o holocausto, versos 13 e 14. Diz aí o verso 13 que Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Ele olha em volta, depois que o anjo manda que ele pare, uma vez que Deus diz que agora sabe que Abraão de fato teme a ele e que está pronto a obedecê-lo. Ele olha em volta e vê ali um carneiro preso nos arbustos. A gente não sabe como aquele carneiro foi parar ali, aquela região é uma região bastante inóspita. Tratava-se de um carneiro típico da região, com chifres longos e curvos, e que estava provavelmente em busca de comida e acabou se travando ali numa moita, se enroscando ali numa moita. A gente não sabe se era um carneiro desgarrado do rebanho de alguém, ou se um dos carneiros nativos, selvagens daquela região. Mas o que fica claro do texto, é que se tratava da providência de Deus. Aquele carneiro estava ali pela providência de Deus, Deus agindo através de meios naturais. A gente não sabe a história desse bicho, mas de qualquer forma ele estava ali no momento certo, na hora certa, pela direção de Deus. Ficou claro que se tratava de Deus provendo o sacrifício para si. Ali estava não somente o carneiro, como também ele estava preso, imobilizado e à disposição de Abraão. E não foi preciso uma ordem para que Abraão oferecesse o carneiro, porque estava óbvio por que é que aquele carneiro estava ali. O teste havia acabado, mas um sacrifício ainda era necessário, porque Deus tinha dito: vá me adorar no alto do monte Moriá. E a adoração a Deus não pode ser feita sem derramamento de sangue. Nós não podemos nos achegar a Deus para adorá-lo sem que haja propiciação dos nossos pecados. No Antigo Testamento, isso era feito com o sangue dos animais, que prefigurava aquilo que aconteceu no Novo Testamento, o sangue do Filho de Deus, que nos purifica de todo o pecado, para que nós possamos estar aqui nessa manhã hoje e nos achegar a Deus e sermos aceitos por Ele. Então, não há culto sem derramamento de sangue. Não há culto, não pode haver culto sem que haja derramamento de sangue. E, claro, o Senhor Jesus já derramou seu sangue de uma vez por todas, para que continuamente nós possamos cultuar a Deus. O teste de Abraão havia terminado, mas era necessário que o culto
continuasse, como parte da adoração que Deus requeria e também como preparação para o juramento que Deus vai fazer em seguida. Abraão percebeu claramente que era isso que deveria ser feito, então ele já inclusive tinha dito ao seu filho: Deus proverá o cordeiro para si. Ele então tira Isaque do altar, coloca o carneiro sobre a lenha e sacrifica o animal e o queima inteiramente num ato de adoração e de gratidão a Deus, como nós lemos aí no final do verso 13. Pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, lembrando que holocausto implicava a morte do animal e a queima total dele. Ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Queridos, essa é a primeira vez na Bíblia que aparece claramente dito que o animal foi oferecido no lugar da pessoa. Essa ideia de que o animal é oferecido no lugar da pessoa diante de Deus já estava pressuposta nos sacrifícios e holocaustos que a linhagem de Sete, de Noé e de Sem oferecia a Deus. Abraão também tinha consciência disso nos sacrifícios que ele tinha oferecido antes daquele momento. Os animais eram sacrificados por isso. Mas essa é a primeira vez, isso é significativo, é a primeira vez no texto bíblico onde você encontra essa expressão, e o ofereceu em lugar de. Está explícito aqui pela primeira vez, desde o início da Bíblia, que o animal é oferecido no lugar da pessoa. E esse conceito vai marcar os sacrifícios oferecidos pela nação de Israel a partir daí. Vai marcar os sacrifícios oferecidos pelos descendentes de Abraão. Eles sabem que o animal que eles estão oferecendo no altar é no lugar deles. Eles é que deveriam estar sendo sacrificados e mortos, porque são pecadores, ofenderam a Deus. O salário do pecado é a morte, mas Deus provê um substituto. Em vez do israelita ser morto e queimado, um animal vai ser morto e queimado em lugar de, como essa expressão aqui nos indica. Daí a importância desse capítulo para a história da redenção, porque introduz o caráter expiatório e substitutivo dos sacrifícios feitos em Israel e já aponta para o que tipo de morte Cristo haveria de sofrer. Na cruz, ele estava tomando o nosso lugar, ele morreu em lugar de. E aí você coloca seu nome. Ele tomou o seu lugar, ele foi sacrificado no seu lugar, ele derramou o sangue dele pelo seu, ele morre por você. Então, aqui o Evangelho é pregado na sua plenitude, só nessa expressão: tomou o cordeiro e ofereceu em lugar de seu filho. Todo o Evangelho está contido aqui. Tudo que é necessário para a nossa salvação está expresso nessa frase aqui. Séculos depois, Deus haveria de prover o cordeiro. E num monte próximo a esse aqui, no monte próximo, no Monte Sião, próximo ao Monte Moriá, ali no alto do Calvário, Cristo seria oferecido em sacrifício em lugar de pecadores, para a remissão de pecados e para a vida eterna. Abraão, então, depois de sacrificar o carneiro em lugar de seu filho, ele nomeia o lugar, o Senhor proverá. Diz aí o verso 14, Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Em hebraico, Jeová Jireh. É uma alusão ao carneiro que Deus proveu em lugar do seu filho e uma recordação de que Deus é poderoso para guardar as suas promessas. Séculos depois, Salomão vai construir o templo de Deus exatamente no Monte Moriá. O Monte Moriá ficou conhecido como o Monte do Senhor por causa do templo que Salomão construiu ali. Eu falei escreveu porque essa referência que vem em seguida, daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá, isso não pode ter sido escrito por Moisés, porque isso foi escrito quando
o templo já tinha sido construído. Então você tem aqui provavelmente a mão do editor de todo o livro, dos 5 livros de Moisés, porque a gente sabe que Moisés é o autor do Pentateuco, dos 5 livros, mas a forma como o Pentateuco nos chega passou por algumas revisões, atualizações, como, por exemplo, esse dito aqui, que não pode ter sido Moisés que escreveu, porque na época de Moisés o templo não tinha sido construído. Então, alguém na época de Davi, não de Davi, mas de Salomão para frente, né, quando deu a forma final aos 5 livros de Moisés, colocou esse comentário: até o dia de hoje a gente se refere ao monte como sendo o monte do Senhor, dizendo: no monte do Senhor se proverá. Era uma referência ao fato de que ali no templo de Salomão, diariamente cordeiros eram mortos e o sangue deles derramado pelos pecados do povo de Israel, pelos pecados dos fiéis, dos que temiam a Deus. No monte do Senhor se provê a salvação. No monte do Senhor ele provê a redenção do seu povo. Que figura maravilhosa, lembrar que o templo foi construído exatamente nesse mesmo monte onde séculos antes Abraão ofereceu seu filho como sacrifício. O templo, então, era um monumento à providência de Deus e um memorial de que ele zela pela redenção e uma lembrança de que a nossa salvação, em última análise, depende de Deus. É Deus quem tomou todas as providências para que o sacrifício completo fosse feito, para que pudéssemos ter perdão e salvação. Nós vamos para a penúltima parte do nosso texto, quando então, diante da obediência de Abraão e da sua disposição, Deus confirma todas as promessas que havia feito a ele, do verso 15 até o verso 18. O verso 15 diz que novamente o anjo do Senhor falou com Abraão lá do céu, a primeira vez em tom de alerta, alarma para Abraão: não faz isso, mas agora trazendo promessas preciosas. Deus jura por si mesmo que vai cumprir tudo o que prometeu a Abraão. E a razão é aquela fé obediente que Abraão demonstrou em fazer o que Deus havia determinado. No verso 15, do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão. Verso 16, porque você fez isso e não me negou seu filho, o seu único filho, eu juro por mim mesmo. Juro por mim mesmo. Abraão não havia negado oferecer a Deus seu filho, como vimos, mesmo que fosse o único que ele teve com Sara, o herdeiro a que ele tanto amava. Aqui a gente tem que lembrar do pacto de Deus com Abraão. A aliança que Deus fez com Abraão continha condições da parte de Abraão e dos seus descendentes. Deus se oferecia como o Deus de Abraão e da sua descendência, haveria de abençoá-los, fazê-los prosperar e neles abençoar todas as nações, mas da parte de Abraão e dos descendentes de Abraão, Deus requeria fidelidade. Vocês não vão ter outros deuses, vocês vão me amar de todo o coração, vocês vão me amar com todas as forças de vocês. Então, havia a condição da obediência da parte de Abraão e dos seus descendentes. Aqui, Abraão cumpre fielmente a parte da aliança, porque ele obedece a Deus naquilo que Deus desejou, demonstrando o amor a Deus acima de tudo. Portanto, diante dessa demonstração da obediência de Abraão e da sua fidelidade à aliança, Deus então passa a jurar com as bênçãos, abençoá-lo com as bênçãos da aliança, como havia dito desde o começo. Verso 16, juro por mim mesmo. Queridos, Deus já tinha feito, se você vem seguindo a série, não é? Deus já tinha feito uma espécie de juramento, quando no capítulo 17 mandou que Abraão matasse alguns animais e separasse as partes, e Deus passou pelo meio numa coluna de fogo. Era uma forma de juramento no Antigo Oriente. As partes comprometidas numa aliança atravessavam juntas animais que haviam sido mortos e ali separados. Deus já tinha feito isso no capítulo 17, como uma espécie de juramento que diz assim: que eu seja como esses animais mortos se não cumprir a minha palavra.
Isso é o que aconteceu no capítulo 17. E aqui Deus de novo jura que ele vai cumprir o que prometeu a Abraão, só que é um juramento superior, porque diz aí o texto que que Deus jura por si mesmo, jura pelo seu próprio nome, porque não havia nada maior pelo qual Deus pudesse jurar. Quando nós fazemos juramentos, nós juramos por alguma coisa maior do que nós. Mas por quem Deus jura? Não tem ninguém maior do que Ele. Por isso ele jura pelo seu próprio nome. Várias vezes na Bíblia, Deus faz esse tipo de juramento. E em todas as vezes indica a certeza absoluta que nós podemos confiar de que Ele vai fazer tudo aquilo que Ele disse, como sempre acontece. É isso que nos diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 6, verso 13, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Que coisa maravilhosa! Deus jurar pelo seu próprio nome de que Ele vai cumprir aquilo que prometeu para nos dar plena certeza. E o que é que Deus prometeu com o juramento a Abraão? Primeiro, eu vou abençoar e multiplicar a sua descendência. Verso 17, certamente eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Você não me negou seu único filho, então eu o abençoarei com milhares de filhos, com descendentes tão numerosos quanto a areia na praia do mar, uma figura que Deus já tinha usado em Gênesis 13, e tão numerosos como as estrelas do céu, uma figura que Deus já tinha usado em Gênesis capítulo 15. Aqui ele junta as duas metáforas para dizer: você não negou seu único filho, então eu lhe darei milhares de filhos. Os seus descendentes serão extremamente numerosos porque você obedeceu à minha voz. Segunda promessa, verso 17, sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Significa, seus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos, vencerão os seus inimigos. Uma referência à conquista da terra prometida, que haveria de acontecer cerca de 400 anos depois de Abraão. Uma referência à prosperidade da nação de Israel, se continuasse fiel a Deus, mas uma referência ao povo de Deus, aos judeus e gentios, crentes em Cristo Jesus, que promessa que Cristo ecoou quando disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo está ecoando essa promessa aqui que Deus deu a Abraão com juramento: a tua descendência tomará posse das cidades dos teus inimigos. O povo de Deus prevalece contra as portas do inferno, aqui e em toda a eternidade. Terceira promessa, no verso 18, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. É uma referência àquela promessa que foi feita lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus disse que da semente da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. E essa semente da mulher viria através de Abraão e dos seus descendentes, o Messias, em quem seriam abençoadas todas as nações da terra. E, finalmente, a obediência a Abraão é mencionada mais uma vez no final do verso 18: porque você obedeceu a minha voz. Está aqui o resumo do que é a fé salvadora. Você obedeceu a minha voz. Eu lhe chamei, eu lhe determinei, eu lhe ordenei e você obedeceu a minha voz. Sem obedecermos à voz do nosso Deus, que nos chama através do Evangelho, que nos chama pela sua palavra, nós não podemos ser salvos. Não existe salvação fora da obediência. A obediência evangélica. O que é que Deus determina? Creia no meu filho. Eu o coloquei, eu o dei em seu lugar. Ele foi oferecido como sacrifício substitutivo, expiatório. É isso que eu mando, creia nele. E você deve ouvir a voz de Deus e obedecer, crer no Senhor Jesus e descansar seu coração, descansar sua alma naquele sacrifício completo que ele fez no alto do monte do Calvário. O texto termina dizendo que Abraão voltou, verso 19,
onde estavam seus servos, voltou com Isaque, cumprindo o que ele disse que voltaria. Viajaram 3 ou 4 dias de volta para sua casa e lá fixou residência em Berseba, aquele local do poço que lhe pertencia por aliança com Abimeleque, e diz aí que ele morou muito tempo. Gente, o que é que Moisés queria ensinar para os israelitas que certamente ouviram essa história impressionados, não é? A história por si só, ela impressiona, ela move, ela é tão rica, ela é tão poderosa, é um dos capítulos mais importantes, não só do livro de Gênesis, mas também de toda a Bíblia. Moisés queria ensinar aos israelitas que Deus é o provedor da salvação, é Deus quem provê o que é necessário para a redenção do seu povo. Não é por obras deles, não é pelo cumprimento da lei que Deus havia dado, não era por merecimento, mas por graça. A salvação é obra de Deus do começo ao fim. Ele providencia tudo o que é necessário para a redenção do seu povo. Segundo, Moisés queria mostrar sem dúvida que a aliança de Deus com Abraão e, portanto, com os israelitas, seus descendentes, exigia obediência completa. Eles eram descendentes de Abraão, eles tinham que ouvir a voz de Deus e não de outros deuses. Eles tinham que seguir o que Deus havia revelado na sua lei, porque a obediência fazia parte do pacto. Também está claro aqui a lição da fidelidade de Deus. Eles eram agora uma nação numerosa, poderosa, e em breve conquistariam as cidades dos seus inimigos. Lembrem que o povo de Israel, a essa altura, era cerca de 1 milhão de pessoas, acampados nas campinas de Moabe. Do outro lado estava a cidade de Jericó. Eles já haveriam de atravessar o rio Jordão e conquistar as cidades dos seus inimigos. A fidelidade de Deus, como Deus cumpriu a promessa feita a Abraão. E eu penso aqui que há uma lição preciosa aqui, que Deus tem mais prazer na obediência do que em sacrifícios e holocaustos. Não é verdade? Esse texto não ensina isso. O que é que agradou mais a Deus? Foi que Abraão ofereceu aquele cordeiro em holocausto, ou que Abraão obedeceu a Deus e estava disposto a ir até o fim? Deus se agrada muito mais da nossa obediência do que de sacrifícios, que foi o que o profeta Samuel disse a Saul, séculos depois, quando Saul pensou que estava agradando a Deus oferecendo sacrifícios, enquanto que no seu coração havia se afastado de Deus. O que Deus quer é o seu coração, a sua obediência, a sua dedicação leal e integral, que Ele tem o primeiro lugar na sua vida. Deus se compraz muito mais na obediência do que numa multidão de carneiros ou qualquer outro sacrifício que nós ofereçamos. Para nós isso traz lições preciosas. Primeiro, Deus já realizou tudo o que era necessário para a nossa salvação. Portanto, venha, creia e descanse na obra completa do Senhor Jesus. Segundo, Deus não negou seu filho, seu único filho, Jesus, a quem amava. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 8,32. Deus não poupou seu único Filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele todas as coisas? Essa é uma lição que a gente tira dessa passagem, o grande amor de Deus pelo seu povo. Da mesma forma que Abraão não negou seu filho a Deus, Deus não negou o filho dele a Abraão e aos descendentes de Abraão e a todos nós. Ele entregou o Senhor Jesus em sacrifício por nós. E, por último, Deus requer o primeiro lugar na sua vida, querido. Você tem que amá-lo acima de todas as coisas, que nenhum ídolo tome o lugar de Deus no seu coração. Que Deus aplique essa palavra, queridos, no nosso coração, que nós amemos esse Deus, que nós nos espantemos diante da sua grandeza, da sua sabedoria, da maneira como Ele conduziu a redenção até o dia de hoje. Que esse dia de domingo seja um dia de deleite, de meditação e de gratidão ao Pai Celeste que nos ama dessa maneira.